Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa do Espiritismo. Muita paz para todos. E com o maior prazer retornamos ao encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Hoje, dia 11 de maio de 2021, gostaríamos de conversar acerca de um artigo que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, escreveu em sua obra Obras Póstumas. E falando, o título do seu artigo é Resposta ou Ligeira Resposta aos Detratores do Espiritismo, aqueles que condenam, que têm preconceito contra o Espiritismo, que condenam o Espiritismo sem conhecer o Espiritismo, mostrando esses críticos, esses que rejeitam o Espiritismo, mas não conhecem o Espiritismo, apenas condenam o Espiritismo por ouvir dizer, e ouvir dizer erradamente, mostrando que tem um pouco de leviandade em acusar uma doutrina, uma religião que não se conhece, acusar algo que nós não temos conhecimento, mostra que é uma leviandade da parte do acusador. E ele então mostra aqui, ele nos diz aqui que o Espiritismo respeita todas as crenças religiosas, todas, desde que sejam sérias, e o próprio Espiritismo dá o direito a todo mundo de examinar o Espiritismo, de criticá-lo e de analisá-lo. É um direito. O Espiritismo não tem a pretensão de subtrair-se ao exame, ficar fora do exame, da análise e da crítica de quem quer que seja. E também não alimenta a pretensão vaidosa, orgulhosa e até mesmo arrogante de satisfazer a todo mundo. Nada satisfaz a todo mundo por completo. Cada um pensa como quer, age como quer, e esse direito é universal. O Espiritismo é liberal e democrata. O Espiritismo não é autocrata. E nem condena e nem ameaça quem não o aceita, quem o rejeita, alegando que também, não é? Alegando também que fora do Espiritismo não há salvação. O Espiritismo não alimenta essa pretensão. E nem diz que fora do Espiritismo ninguém se salva, que é a mesma coisa. E faz pressão, oprime as criaturas para aceitá-lo. O Espiritismo não faz isto. E então um assunto puxa outro, nós lembramos agora que há muita gente que condena o Espiritismo, achando que, ou condena o Espiritismo, porque alegando, não é? Alegando, e essa condenação vem muitas vezes de pessoas intelectualizadas, criaturas de um intelecto muito avançado, mas são pessoas materialistas e até ateias, descrentes na existência de Deus. Elas chegam a dizer que o Espiritismo é uma seita e até hoje não foi reconhecido, aprovado nem pela ciência, pelos cientistas, nem pelas academias dos sábios e muito menos pelas religiões
tradicionais e dogmáticas. Mas essas pessoas que fazem essa alegação estão redondamente equivocadas. Não conhecem o Espiritismo. O Espiritismo dispensa. O Espiritismo é tão bem posicionado que ele dispensa a aprovação e o reconhecimento dos cientistas. Da mesma forma, dos sábios das academias. E da mesma forma, das crenças religiosas. Mesmo porque que autoridade tem os cientistas, não é a ciência, que a ciência é uma coisa, e os cientistas, os defensores da ciência, são outra coisa completamente diferente. Não é? Então não parte da ciência, que a ciência é neutra, mas são os cientistas que são pretensiosos. Que autoridade tem os cientistas de condenar o espiritismo, de aprovar o espiritismo, se está certo, se está errado, de avaliar o espiritismo, se não conhece o espiritismo? Que autoridade tem os cientistas para isto? Nenhuma autoridade. Que autoridade tem os sábios das academias, da sabedoria, do saber aqui na Terra, uma vez que eles são materialistas e ateus, e acham até que só são sábios se negarem o Espírito e negarem a Deus. Aí acham isso. Que autoridade tem essas criaturas, mesmo intelectualizadas? Não tem nenhuma autoridade. E que autoridade tem as religiões tradicionais e dogmáticas de condenarem o espiritismo, não é? Uma vez que por detrás do cristianismo do Cristo, que combateu o panteísmo, combateu o paganismo, e as religiões por trás do cristianismo do Cristo, elas desenvolvem o paganismo que Jesus tanto combateu. Que autoridade tem os segmentos religiosos para condenar o espiritismo? Mesmo porque a maioria dos condenadores, das representantes das religiões tradicionais, não se deram ao trabalho de estudar o espiritismo, as obras do espiritismo, não se deram ao trabalho. Apenas condenam o que outros condenaram. Condenaram porque não conheceram o espiritismo. Quando se conhece o espiritismo, muda-se de ideia. Porque a base do espiritismo é fazer o bem. O alicerce do espiritismo é o quê? É dar a liberdade a todos de examiná-lo. E a liberdade de consciência para todos. Acima dessa base está uma pedra angular maior e mais forte, em que o espiritismo se apoia, em que o espiritismo estabelece as suas bases, que é fora da caridade não há salvação. Fora da caridade e da humildade não há salvação. Essa é a base do espiritismo. Quem conhece isto? É aqueles que estudam o espiritismo. E de modo que Allan Kardec, desligamos aqui, que está fazendo muito frio o ventilador. De modo que Allan Kardec, aqui em sua obra Obras Póstumas, que foi publicada depois da morte de Kardec, os seguidores de Allan Kardec naquela época, principalmente sua esposa Amélia Baudet, Kardec, não é? A esposa de Kardec, colocou à disposição dos continuadores da obra o arquivo de Allan Kardec. E havia muitos ensaios, muitas reflexões, muitos artigos que Allan Kardec ainda não havia publicado. Então eles se apoderaram desse acervo de Allan Kardec e reuniram e publicaram com o nome de Obras Póstumas. É justamente aí, é uma indicação
para os pesquisadores do Espiritismo, do presente e do futuro. Obras póstumas. Ligeira, como é que diz Kardec, ligeira resposta aos detratores, aos adversários do Espiritismo, que não conhecem o Espiritismo. Aí diz Allan Kardec, passamos a palavra ao próprio Allan Kardec, e ele inicia o seu artigo dizendo: é imprescritível o direito de exame e de crítica, e o Espiritismo não alimenta a pretensão de subtrair-se ao exame e à crítica, como não tem a pretensão de satisfazer a todo mundo. Cada um é, pois, livre de o aprovar ou de o rejeitar. Mas, para isso necessário se faz discuti-lo com conhecimento de causa, quer dizer, para examinar o Espiritismo e depois formar um juízo em relação ao Espiritismo, é preciso ter o conhecimento da causa do Espiritismo, através das obras do Espiritismo. É isso que Kardec está dizendo. Ora, a crítica tem por demais provado que lhe ignora os mais elementares princípios. Quem criticava o Espiritismo naquela época, e ainda hoje o critica, não, ignora os mais elementares princípios da doutrina, não conhece. Logo é leviandade, fazendo dizer precisamente o contrário do que o Espiritismo diz, do que o Espiritismo ensina. Acusa o Espiritismo disto, daquilo e daquilo outro, quando o Espiritismo não diz aquilo e é contrário àquilo também. Aí diz, fazendo-o dizer precisamente o contrário do que ele diz, atribuindo ao Espiritismo o que o Espiritismo desaprova, confundindo-o com as imitações grosseiras e burlescas do charlatanismo. O Espiritismo não tem nenhuma gota de charlatanismo. Pelo contrário, o Espiritismo condena o burlesco, as excentricidades do charlatanismo, não é? Enfim, apresentando como regra de todos os adversários as excentricidades de alguns indivíduos que se acham ou que se passam por médiums. Ora lá, abrindo aqui um parêntese, apenas para um aditivo ao que Allan Kardec está dizendo, muita gente pensa que são espíritas aqueles médiuns que leem mão por dinheiro, os que são os quiromantes que leem as mãos, se dizem médiuns e que também passam cartas se dizendo médiuns e recebendo dinheiro. Aí confundem esses médiuns com os médiuns espíritas. Ora, o Espiritismo condena essa prática, condena esse tipo de mediunidade. Logo, o Espiritismo não aprova esse tipo de médiuns. Logo de começo, logo de fachada, não é? O Espiritismo não combina com essas práticas. Passamos a palavra a Kardec. Também por demais, a malignidade ha querido tornar o Espiritismo responsável por atos repreensíveis ou ridículos, nos quais o seu nome, Espiritismo, é sempre envolvido casualmente, e disso se aproveita como arma contra o Espiritismo. Antes de imputar a uma doutrina a culpa, é o que Kardec diz, antes de se inculpar a culpa de incitar a um ato condenável qualquer, a razão e a equidade exigem que se examine se essa religião,
no caso o Espiritismo, se essa doutrina, no caso o Espiritismo, contém máximas que justifique semelhante ato errado, iníquo, injusto, o que não acontece com o Espiritismo. Ora, para conhecer-se a parte de responsabilidade que, em dada circunstância, caiba ao Espiritismo, há um meio muito simples de se proceder. Qual é o meio? É o que Kardec levanta aqui. Proceder de boa fé. Há uma perquisição. Vai investigar o Espiritismo? Vai. Então vá de boa fé. E não de má fé. Uma pré-má fé. Não vai de boa fé. Ora, proceder de boa fé, isso é o critério. Há uma perquisição, há uma investigação, não entre os adversários, inimigos da doutrina, mas vai estudar na própria fonte. O que são os livros da codificação espírita? São a própria fonte do Espiritismo e a própria base da doutrina espírita. Do que ele prova, do que o Espiritismo prova, e do que o Espiritismo condena. Isso é tanto mais fácil quanto ele não tem segredos. O Espiritismo não tem segredo. Tudo no Espiritismo é às claras, transparência completa. Não tem subterfúgio. O Espiritismo é limpo em todos os sentidos. E Kardec acrescenta, seus ensinos são patentes, transparentes, e quem quer que seja pode verificá-los. Qualquer pessoa que tiver interesse pode conhecer o Espiritismo e depois fazer o seu julgamento. Ora, assim, se os livros da doutrina espírita condenam explícita e formalmente um ato justamente reprovável, se, ao contrário, só encerram instruções suscetíveis de orientar para o bem, para a verdade, segue-se que não foi neles, nos livros da doutrina, que o indivíduo culpado de malefício se inspirou, ainda mesmo que os possua. Olha aí, o Espiritismo não é solidário, não dá as mãos, não aprova com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. Do mesmo modo que a medicina não o é com aqueles que exploram a medicina. Nem a sã, sadia religião é responsável, nem aprova, nem é solidária com os abusos e até com os crimes que se cometam em seu nome. Assim é o Espiritismo. Que culpa tem o Espiritismo de alguns que se dizem espírita ou médios espírita explorarem o nome do Espiritismo para ganhar dinheiro? O Espiritismo não é responsável, tanto quanto a medicina não é responsável pelos médicos desonestos, desleais à profissão, à arte da medicina. Da mesma forma que a religião sadia não é responsável pelos abusos dos seus seguidores desonestos. Assim também é o Espiritismo. Ora, diz Kardec, prossegue Kardec, ele, o Espiritismo, não reconhece como seus seguidores, como seus adeptos, senão aqueles que lhe praticam os ensinamentos, isto é, que trabalham por melhorar-se moralmente, sem quererem ter a pretensão de santidade. Esses os espíritas, esforçando-se por vencer os maus pendores. Essas são as características do verdadeiro espírita, que Kardec está apontando aqui. Por ser menos esforça-se por ser menos egoístas,
os espíritas menos orgulhosos, menos arrogantes, mais brandos, mais humildes, mais pacientes, mais caridosos para com o próximo, mais moderado em todos os sentidos, porque é essa a característica do verdadeiro espírita, o seguidor do espiritismo, sem pretensões de santidade. E encerra Allan Kardec aqui a sua prédica. Diz ele, mais para encerrar, essa breve nota não tem por objeto refutar todas as falsas alegações que se lançam contra o Espiritismo, nem lhe desenvolver e provar todos os princípios, nem ainda menos tentar converter a esses princípios os que professem opiniões contrárias. Não tem essa pretensão de convencer os inimigos e adversários do Espiritismo. Essa nota não tem essa pretensão, é o que Kardec nos diz aqui no encerramento. Mas apenas esclarecer, apenas dizer, em poucas palavras, o que ele quem? O Espiritismo, o que ele é e o que não é. O que o Espiritismo admite e o que o Espiritismo desaprova. Essa é a intenção de Allan Kardec aqui no seu breve artigo sobre os detratores, como resposta aos detratores, aos inimigos, adversários do Espiritismo, principalmente aqueles que não conhecem o Espiritismo, aqueles que revelam mais leviandade, porque não conhecem a doutrina, do que sinceridade e seriedade. Esta é a opinião exposta por Allan Kardec. Muita paz para todos e retornaremos com o programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos e o estudo de hoje é para reflexão e muita paz.